Tá, então. Não trouxe pra cá? Safadinho. Esse aqui é a vaquinha já, né? Já tem uma identificação aqui. Todo mundo concorda que é vaquinha? Geralmente eu fui, mas não ficar apertando no começo. Aqui tá no começo. Sim, mas é o que? Que doença é? É uma foto dele aqui que vai de volta pra visita. Tô vendo aqui já umas duas doenças. Adriana, Cadê a vassoura? Beleza? você que é plantador de cacau, qual é a doença ali? Não sou não, vou começar a plantar agora. Isso aqui é bem característico de vassoura de bruxo, ó. Super brotação nos internóides, tá vendo? Ele acumula as brotações em uma área. Esse aqui tá bem característico também, ó. Curvada, muita brotação, o galho torto. Se a gente, não sei se a gente vai conseguir identificar, mas ele tem um costume de ter um galho dessa espessura e o galho afetado pela vassoura de bruxa, ele vai estar bem mais grosso, todo deformado e bem mais grosso. Aqui está um pouco difícil de a gente observar porque foi podado recentemente. Mas quando a gente andar por aí, agora no chão, dá para ver que o que foi podado foi a vassoura de bruxa. Principalmente os renovos. Deveria ser queimado ou enterrado, né? É, seria o ideal. Só que assim, quando a gente parte com uma questão de uma propriedade um pouco maior, já fica complicado. Só que nesse caso aqui, por exemplo, quando ele está em decomposição, o fungo vai ficar aí. Ele não vai ter tempo de esporular. Quando ele esporula, ou seja, quando a gente consegue enxergar o fungo branco, quando a gente pensa em fungo, lembra daquele bolô do pão. É. O pão, ele só fica com fungo se ele começar a ter umidade. E aí quando ele começa a esporular, começa a lançar aquele pozinho, é porque o fungo já está ali, ó, já se desenvolveu todo. Então não adianta você bater o pão e comer que todo o pão já está com fungo. Fruta é a mesma coisa e tudo mais. Então quando ele está esporulando, é quando ele já está se reproduzindo, já está... Que ali você tocou no pão, vai ser aquele pozinho ali é semente. Porque observe por quê. Você identificou bem, ó. Observe que o galho vem aqui, afina e depois engrossa. Característica da vassoura de bruxa. Ela causa essa deformação. E tem vários, né? E tem vários assim, ela para podar um pouco mais rente. Porque vê. Outra questão que eu vou adiantar da poda. Isso aqui que a gente chama de cabide, ó. Isso. Foi isso que eu ia falar. Isso aqui é cabide. Isso aqui não pode se deixar na planta. Isso aqui tem que ser rente. Porque aqui ele vai apodrecendo e vai acabar apodrecendo todo esse internóide aqui. Na verdade, essa ponteira toda aqui tem. Tá com vassoura. Então porque ela já está desenvolvendo, ó. Aqui é tudo tempo. Ela já, mesmo depois da poda, ela já está desenvolvendo. Ó. Pois é. O bom da chuva forte, principalmente, é que ela derruba o ácaro da gema. Porque ele é pequenininho, ela derruba. Então, no período chuvoso, o ácaro da gema não ataca tanto. Mas o período mais seco, ataca. Isso eu também tá ali com... Mas vamos andar mais um pouquinho. Professor, aquele ali já está no ponto de colher. Não. Ele amadurece mais. Esse aqui amadurece mais. Eu ouvi dizer que quando começa a amarelar aqui, é que a gente já pode colher. Madura. Aí eu estou colocando uma criança para comer junto com um adulto. Ah, professor, mas dá certo, galera. Está crescendo, mas ela podia crescer com muito mais saúde, com muito mais vigor, se ela estivesse na área dela sozinha, com a sombra, beleza. Você pode observar, essa planta, essa plantinha deve ter aqui quase 7 meses, por aí. Se ela estivesse no meio, toda a bananeira estava colocando sombra no cacau. Não precisa estar no pé.
pé do cacau deveria estar entre um pé de banana e outro. Deveria estar aqui. Por exemplo, podia ter um pé aqui e um pé aqui. E quando eu fosse lá no meio, teria 3 metros, né? Também. E aqui eu teria, ó, quantas sombras. E não teria concorrência com raiz. Entendeu? Aí eu planto aqui, não é cacau. Ó, pode observar que aqui, essa área aqui foi plantada. Mas vê quantas plantas tem viva. Isso aí é rambutão. Né? Por quê? Justamente porque você coloca uma árvore quase adulta pra, no mesmo prato que uma pequena, ela vai sofrer. É rambutão. É uma frutinha muito boa. É boa, é excelente. Ela vai virar árvore e vai estar muito próximo do que seria o cacau. Eu não sei nem onde é que ele plantou o cacau. Aqui me parece que essas plantas Aqui parece que arrancaram os que tinha aqui, parece um buraco no lugar. acho que parece na verdade que morreu aqui. Ó. Porque aqui dali sobreviveu, o outro de Ali lá, embaixo tem um minguadinho ali. tem uns minguados. É tipo, sabe aquela que o pessoal faz É corante? um shake de espírito. Só que a bolinha. E observe que aqui tem irrigação. E mesmo assim as plantas não resistiram. Não sei o que é. Ligação. Entendi? Mesmo com irrigação, mas as plantas de cacau não resistiram. Ali. Você vê que não é questão que não plantou, só que morreu. O sol castigou mais porque a sombra dava pouca na época. Não, porque assim você coloca, por exemplo, até na época do sol, né? A bananeira é fibra e água. Isso aqui é fibra e água e nutriente. Então você coloca uma planta de cacau para concorrer com uma planta desse tamanho por água, não vai. Ela suga a água do cacau. Né? Professor, do jeito que produz o pé da banana de filho, como é que esse pé de cacau vai conviver aí? É por isso que a orientação é nunca plantar no pé da banana. É sempre afastado. Mas essa roça aqui está praticamente perdida. De cacau, não está perdido porque ele vai ter que fazer o replantio. Não, eu estou falando Ele esses quer pés. falar a primeira muda. Aí, Esses Ah, pés aquela colados no pé da bananeira. banana. Aqui ele vai ter que refazer o replantio aqui no meio. É. Aqui no meio, não tem jeito. E o pior, aí você vê o que é a questão da técnica. Ele vai ter que fazer o replantio aqui no meio, certo? Porém, e essas que estão fortinhas, o que ele faz? Corta, tira, deixa. Arranca o pé da banana. Arranca a moita da banana e deixa aí. Aí a gente tá falando de investimento, mas não é só tirar e jogar o dinheiro. Não, é só- Jogar o dinheiro para cima, né? E outra, se for fazer um replantio no meio, vai ficar muito perto um do outro. Aí é que tá, aí que começa a apertar a cabeça do dono. Essas que estão Ele não no quer passado correto eu arrancar porque deixo, ele tá adiantado. porque o certo seria plantar um aqui, ficaria muito próximo. Então, No caso, essa que tá aí, ela pode ser removida e plantada em todo lugar ou ela não a resiste? banana não. Não, o cacau. O cacau. Não, aqui é rambutão, não é nem rambutão. cacau. Não, falando no caso, onde tem, Não. ela não pode ser removida mais. Porque ali já foi plantado errado. Vai né? sofrer Debaixo nessa do área, costado melhor não outra tem. uma muda. É, tem que plantar aqui no meio, aqui, Isso é ó. aqui, ó. Aqui, ó. Que pega a sombra Porque dos aqui dois ela vai lados. ter sombra das 4 plantas, não vai ter a concorrência com as raízes e vai ter a sombra que ela precisa. Aí Porque- se for falar com o dono, ele vai achar que a gente está errado aí, né? Não, ele plantou com a orientação que ele tinha. Aí, Mas da Não foi outro a curso, correta. no outro curso que a irmã dele participou, a gente já orientou ele a plantar correto. Ah. Tanto que você vê que não tem replantio. Porque agora também não adianta replantar, porque nesse sol desse verão choveu agora. É. Né? Mas a gente não sabe se vai continuar chovendo. Lá aqui, meu irmão. E eu não sabia. E aqui é a roça do Carrapicho Agulha, viu? Quem quiser, aqui tem fachada Depois até. aqui foi rambutão dele aqui, ó. Professor, esse aqui está no ponto de cortar o olho, não? Já passou. Você vê que eles não têm uma condução muito pequena. Né? Eles estão muito próximos da bananeira também. Então o nosso lá. E dá para identificar pela cor da flor que ele é um híbrido. Você lembra como é a cor da flor que eu mostrei lá? Quando a flor tem uma cor só, já identifica que é um híbrido. Na maioria das vezes, não é 100% certeza, olhou, não. Mas a flor quando é de uma cor só, geralmente é de híbrido. O híbrido é aquele que a gente não deve usar semente para... Então, a cor desse cacau, a quantidade de semente, tudo vai ser uma surpresa aí. Talvez já tenha colhido algum, mas tudo aí é uma surpresa. Se é vermelho, se é verde, se é amarelo. Utilizou sementes híbridas. Ali,
É isso aí, gente. Que doença é essa aí? Como é o nome do besouro que eu esqueci? A vaquinha começo ali. A vaquinha que fura. A vaquinha que fura. Aqui é a vaquinha. Melanona. De bruxa. Melanona, né? Negócio desse. Monalona. Monalona. Aí pro outro você já aprendeu alguma coisa? Aqui, professor, o cacau todo pintadinho assim, é a doença não, né? Ele falou do Observe, porque também vocês só viram uma vez, né? Ó, característica da de bruxo. Observa. Superbrotação. Né? Já as folhas começam a apresentar ataque. Você vê, olha o tamanho da folha. Que está debaixo da sombra. E as que estão trabalhando, que fica na parte de cima, elas ficam bem menores porque elas já estão trabalhando aqui, ó. Vassoura, ó. Acabei de cortar, já está escuro aqui dentro, tá vendo? Então aqui só, ó, cochonilha. Isso que já está se aproveitando da situação. A planta já está enfraquecida com o fungo, ela já começa a se aproveitar e aparecer. Isso aqui é cochonilha, essa parte branca aqui, ó. Mas que é falta de controle, aqui até com óleo mineral puro controla ela. Mas aqui já é característica da vassoura de bruxa. Olha o rendimento da vaquinha. A gente vê na aula, mas no campo é que a gente... Porque eu mesmo não conheço essa. Ah, professor, mas se eu cortar, teoria não é nunca uma se eu cortar o galho doente, a planta fica boa? Isso aqui responde. Olha o fungo como é que já está. Não adianta. Aqui só fungicida sistêmico. Porque o sistêmico a planta absorve, vai fazer parte da estrutura dela e vai combater o fungo. Não é garantia, ele já está aqui. Já está aqui dentro, não adianta mais. A questão agora é fortalecer a planta. Porque é aquela história, se a pessoa está doente, qualquer doença pode afetar ela. Qualquer doença. Se já está doente, você vai fortalecer a planta, adubar da maneira correta, tirar a contaminação visível, para ver se ela consegue se fortalecer e ir expulsando esse fungo. Curar, dificilmente. Mas se ela está forte, a doença pode estar nela, mas pode não adoecer ela, pode não dar o prejuízo. E aí vai convivendo, porque tem algumas doenças que realmente a gente não vai mais se ver livre. Nós humanos, por exemplo, não vai se ver livre mais da gripe. Da diabetes. A gente não vai se ver livre as contraídas, né, do Covid. A gente vai aprender a conviver. Vacinado, né, o corpo consegue reagir, já segurar a onda, a gente pode até ficar de Covid, mas não vai mais adoecer, não precisa de internamento. É para isso serve a vacina. No caso aqui é tratamento, não tem vacina para a planta. Mas é fortalecer a estrutura dela, adubar da maneira correta, água suficiente, que é para ela se fortalecer. Vai ter a doença, mas não vai morrer da doença. Essa é a questão, porque já está dentro dela. Então não adianta você. Se deixar aqui, ela vai produzir? Vai. É isso que a gente as pessoas não entendem. Mas está produzindo. Ela vai produzir, porque o papel dela é ter fruto, para ter semente, para ela perpetuar a espécie dela. Ela vai produzir o que ela suporta produzir. Não o potencial dela. Se ela tem potencial para 200 arrobas, ela vai botar ali 2 cabaças. Por quê? Foi o que ela aguentou. Mas ela garantiu que vai ter semente para plantar e perpetuar a espécie dela. Essa é a questão. Ela doente, ela vai produzir? Vai. Ela atacar, ela vai produzir? Vai. Só que na quantidade que ela suporta produzir. Todo doente produz pouco, né? Essa folha de cacau aqui, produzir muito. ela está com pouca sombra, muita sombra. Muita sombra. Ela está abafada. É. Por isso que você está vendo os galhos, em vez de ir para cima, Muita tem para sombra. laterais. Muita Você vê que do lado de lá só tem galho indo para cima. Do lado de cá vem para tudo quanto é direção. Por quê? Porque a luz aqui está mais aberta. Então aqui o sol de manhã deve bater, ela vem crescendo para o lado. Então aqui deixou, né, a banana
tomar conta e aí. E esse sintoma do fruto aí? Sim. É o melanona, não? Melanone. Né? Eu esqueci agora. Monalone. Monalone. Pensei que era melanona. Monalone. Melanone acho que é uma doença bem humana, né? É bem característico. Mas será que é? O fruto tá raspado, tá cheio de pinta. Será que é monalônio? Não, não é. É outro tipo de inseto. O monalônio ele deixa redondinho. Vários furos, mas redondinho. Esse aí tá mais característico da lagarta médio palmo do que do monalônio. Só que eu não creio que seja ela não. Aqui é um pé de café, né, professor? É café. Café todo tipo. Mas é diferente isso. Tá bastante pequenininho demais. Ótimo. Não enfrentar um lugar, mas diz que tem boca vai em Roma, né? Bom dia. Eu não vou falar não, pastor, mas mandei até um vídeo pra você, eu não vi um áudio. Não vi não, só vi o bom Aqui, dia, ó. só eu. Não, mas depois você E fala, esse daqui é o quê? porque a gente Correria, tava vindo pra cá, que você tava atrasado. E... correria, dando de comer a pouco. Vocês viram esse lá na foto? Isso aqui também é uma praga, só que não é praga só do cacau não. Isso é um mosquito. Isso aqui é o pulgão. E o pulgão dá em tudo quanto é planta. Principalmente sempre nas Deixa nos nesses casos carocinhos assim, né? Na verdade, esses carocinhos é ele. Isso aqui é o inseto. Aqui porque tem, ó. Ah, isso aqui, ó. Tem as branquinhas são as ninfas e os escuros já são os adultos. Aí é o pulgão. Mas isso aqui se controla, qualquer inseticida mata, né, para a cultura. E até o óleo mineral puro, sufoca ele e mata. Isso aqui é fácil de controle. Agora, se deixar todos os... Se você observar, essa folha aqui nasceu sem o ataque dele. Né? Mas por que tá essas folhas de tamanho diferente? Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. E a outra mais Olha o tamanho velha dela. aí, menor. Essa aqui tá verdinha ainda. Essa aqui já tá... Não foi só o pulgão. Também teve A lojinha. a vaquinha. Ou até outro tipo de lagarto que geralmente encontra em bola assim. Lagarto. E ela vai, ó, diminuindo. Porque vai sugando a seiva, vai enfraquecendo o galho. Aqui é o tal do pulgão. E você vai encontrar esses sintomas em várias culturas. Várias culturas. Principalmente nas culturas que tem Folha mole. folha mole. Tomateiro dá muito. Pimenta. Pimenta dá bastante. Couve dá bastante. Alface. Alface tem um que é verdinho, que você acha que o alface está ótimo. Quando você está comendo um bocado de pulgão verde. Porque é a mesma cor do alface, você não vê. Aí o pessoal chama de piolho do alface, mas não é piolho, é pulgão. Piolho é só de humano mesmo. E piolho é outro aracnídeo. Piolho, aranha, escorpião, ácaro. É da mesma linha. Então não adianta botar inseticida. Tem que botar acaricida ou dessa linha. Por que não tem um veneno para matar a aranha? Já pensaram nisso? Só meu pé. Por quê? É super errado, só pensar. Porque a aranha é controle biológico, não é praga. A aranha é que controla o inseto. Você tem uma aranha em casa, mas suja tudo de teia. Mas você garante ali que vários insetos ali, ela... Lagartixa, aquela branca da parede, feia que só ela. Mas ela controla barata, escorpião. Barata, ela vai em cima mesmo. né? Tem remédio pra ir? Tem galinha da Angola. Ah, Muito. não, que E é bom, Conversa ainda demais. é bom que a senhora ainda come a galinha. conversa Se demais. pegar, É, onde tiver galinha, agora Não, não tem tem não remédio não pra tem escorpião? Tem, mas Nem assim, galinha da escorpião terra, porque galinha da agora é o saco. é limpeza. O saquinho. E a galinha come tudo mesmo. Porque a principal presa do escorpião é barata. Então assim, é que a questão do equilíbrio. Se tiver muita sujeira no quintal, muita barata, vai ter... E tiver, porque essa região aqui da nossa não é muito de escorpião. Quando aparece, é porque veio de lenha do sertão, porque ele gosta de Estaca. terreno seco. Estaca. Já foi a Estaca. terra do escorpião.
Ia pra a terra do barbeiro. Ah, é, do barbeiro. Barbeiro. Meu pai morreu aqui. Escorpião na roça eu nunca vi, né, na roça. Pois é, então Nunca assim, vi, mas quando nunca veio o vi ataque. escorpião. Só que qual é o Ninguém problema do lá nunca escorpião? O problema do escorpião é o seguinte: ele é um aracnídeo para Serraria, sobrevivência. serraria. O escorpião, se ele estiver sozinho aqui, ele se transforma, se autofecunda, vira fêmea e tem filhote sozinho. É mesmo. Ainda leva tudo nas costas. Até pequeno leva tudo nas costas. Carrega nas costas. Miserável. Ele se modifica para se perpetuar. Mas não é miserável, velho. É porque É o ciclo de vida. ele quer sobreviver que nem a gente. Só que ele, garantir a ele, espécie. porque o escorpião assim, se ele chegar, por exemplo, observe se o ser humano que não é o predador principal. Se você aqui tiver, essa aqui está abandonado, o dono se ficou milionário e deixou isso aqui para trás, aí você chega aqui, tem 4 caixas de banana, ou 5. Você vai fazer o quê? Deixar um pros pássaros, pros Mas tu animais. aguenta tudo. comer 4 caixas de banana. Não deixar um. Mas se tiver para pegar 100, leva os 100. Vai apodrecer na varanda de casa, mas leva os 100. O escorpião, se tiver 1000 baratos aqui, ele vai comer 12, encher a barriga e deixa do outro lado. Amanhã eu vejo isso com vocês. O leão, ele vai matar uma gazela, encher a barriga. Depois vai dormir, vai passar 1000 gazelas junto dele. Eu estou com a barriga cheia, eu nem sabia que eu ia atrás de ninguém. O ser humano não. Não. Quanto mais Ele tem, só mais quer. consegue comer 200 gramas de carne, ele mata um elefante. E a Pode gente não é assim. vencer tudo, né? É. Mas Ou então mata pelo simples fato de matar. tem o destino de matar. Caninana controla outras cobras venenosas e controla rato. Mas se vê aqui na roça, pau na caninana. Lá na roça mesmo, acabou com as outras raças, só tem caninana. Lá também. Não Eu- tem. eu sou- eu Aí gosto por isso que eu de pescar. encontro ela no mar. Vai pescar porque Mas eu não fico tá pescando cobrinha aqui. pequena, né? Aqui. Cobra- Ela passa aqui assim, ó. ó. Aqui assim, eu tô aqui, ó. Aí, e outra, essa história de que caninana bate, não existe negócio de caninana, não bate coisa nenhuma. Só que assim, imagine a gente, né? A gente está aqui, num tempo de correr. Aí aparece aqui um gorila. Você tem que demonstrar que você também é valente. Tá tremendo por dentro, mas você tem que demonstrar. Na verdade, o gorila não pode ser fazer isso, não. Você tem que ficar. E ela não ataca, não. Não. E por que o vizinho lá, o teu não vai mais no rio, que a cobra botou para correr? Correu atrás mesmo. É lógico. A caninana subia, disse, grandona, subia, olhava para onde ele estava correndo, em que direção ele estava, e subia, vai, e ele gritando, socorro, socorro. Ela se sentiu ameaçada. É. Não, ele não Até vai. agora, você vê, cascavel, eu já lidei com cascavel demais. Carregou dentro do Eu trabalhei em Açu, no sertão. Todo santo dia que Era tava muito cascavel. grande e grossa. A cascavel ficava aí, ó. Aquele bambizo O ali. pessoal colhendo limão aqui. Se ninguém for diante dela, ela fazia rodeio e ficava ali. Alguém chegava perto, ela ficava o dia rápido. Não chegou perto, ela ficava lá. Leva o dia todo o pessoal colhendo limão, sentando aqui, almoçando, e ela lá. quieta. Daqui a pouco o nego lembrar, cadê a cascavel? Ela já descia, já ficava. Não. Se ela se sentir ameaçada, ela faz a rodeio e fica. Passou perto, ela acha que você vai atacar, ela ataca primeiro. E ela dá sempre bote cego. Várias vezes. A cascavel é a mais tranquila das cobras. Ela vai fazer o chocalho, dá bote cego, ou seja, ela vai passando de você, mas não abre a boca. Já tá avisando você sair. Pra quê? Porque ela quer a peçonha dela para matar o rato que ela vai se alimentar, o coelho que ela vai se alimentar. Ela não quer matar o ser humano. Agora ela tem a peçonha se você chegar perto. Que lá no sul tem bastante. Já cruzei com as duas. É a pico de jaca. A pico de jaca que é 3,5 metros. É cobra pra você. E ela dá duplo S. As mais das cobras dá um S só, é um S só. A pico de jaca dá duplo S. Farinha e óleo. Tem uns que bota Bota sal fubá de também. milho. Fubá de milho é bom. Que a cozinha já ajuda. Não é facimento do reino, não é facimento. Observe que esse pé de cacau aqui, por causa da sombra, tá tudo virado pro lado de cá, tá vendo? O sol da manhã, excesso de sombra. Tem algum ataque ali? Vaquinha, vassoura de bruxa. Aquela porra que a minha quer foi brava. Aquilo ali é o que faz corante, né? É urucum. O bambutão parece com ela, só que os picos é maior. É, isso aí. Já sei o que é. Tem no dedo, tranquilo. Aí eu vi. Ele tá guiando com...
Olha, toda essa área aqui foi plantada de cacau, ó. Você vê que não tem. Não tem. É um pé outro, que tá dando certo, outro que tá com superdotação, já estão com alguns sintomas. A situação aí foi isso aí. Plantou em cima mesmo. Em cima do pé de banana. Não sei. Sabia. Mas tá tudo verdinho, tá céu aberto Em mesmo. cima assim do pé da banana? Não. Afastado, né? Não tem nada, a gente plantou toda a mandioca. Tirou a mandioca, ele ficou, mas tá todo verdinho. Que foi, nega? Apesar do banco farinha não ser muito carninho, Uma conversinha pequena, ela faz tudo bem, bota na boca. Aquela poda ali do sol. Só um pouco lá. Aqui já tá na hora de tirar esses pios. Professor, aqui tudo sai. Esse. Aqui foi característica, tá bem característico do excesso de poda devido à vassoura de bruxa. Mesmo assim não tirou tudo. Né? Então quando a gente demora de podar, demora de controlar, você vê que o centro aqui, ó, que era para estar cheio, não tá. Então aqui quando o sol apertar vai direto pro tronco e pode queimar essas vassouras essas almofadas florais todas. Então o certo é que encha logo aqui de folha, né? E já tem, aí ó, já acabou de colher, isso aqui já é sintoma de vassoura. É. Um tortinho, tá vendo? Já tem sintoma de vassoura aqui em cima. Aí ó, já tem aqui, esse aqui já é vassoura, esse sequinho aqui, tá vendo? Aí esse é a questão, esse aqui também é de vassoura. Aqui outro. Esse galho Esse aqui daqui. também. Esse daí. Aí, o último aí. Nasceu um bocado de galinho. Esse aqui é característico, ó, esse aqui. Olha a superbrotação aqui, tá vendo? Folha, com galho, com tudo. Já tem, vocês não estão vendo aqui, deixa eu tirar. Já tem uma polpeira secando aqui, ó, de vassoura, tá vendo? Essa é a questão de você plantar semente de híbrido. Esse tudo foi semente de híbrido. A gente viu na última aula, da outra vez, ela falou que não teve não tinha esse conhecimento, não tinha essa explicação. Então aqui tudo é híbrido desde a semente. Então aqui vai ter que conviver com a vassoura de bruxa por muito tempo, para sempre na verdade. Agora me diga uma coisa, toda vez que a gente for andando na roça, se detectar um galho de vassoura de bucha, a gente pode cortar? Deve. Ou Deve depende cortar. do pé? Deve cortar e jogar no chão. Só que assim, você vai ficar a vida toda. O ideal mesmo, aqui, por exemplo, é perverso, é. Mas o ideal aqui é ele renovar por baixo. Pegar mudas já enxertadas, com o porta-enxerto correto, e já aproveitar essa linha aqui, ó. Por que aqui? Porque ele vai aproveitar a sombra do cacaueiro e vai abrindo luz. Quando a muda enxertada, resistente à vassoura de bruxa, estiver produzindo, ele derruba essa daqui. Porque essa daqui ele vai conviver com a vassoura de bruxa a vida toda. E com a variedade resistente, com controle de adubação, ele vai ter uma roça satisfatória. Então aqui eu orientaria ele agora a começar a plantar aqui no meio. Para aproveitar a sombra dessas plantas velhas, mas depois elas teriam que sair daqui. Porque aqui vai ser constante essa poda. Aí, professor, mas se eu ficar podando direto? Pode. Porém é mais custo. Eu já falei que custo elevado é lucro diminuído. Ah, mas o cacau está 800. Não vai ficar 800. Quando a África se recuperar, eu acho que abaixo de 500, tomara Deus que não chegue mais. Mas 800 mil não vai ficar não. É só a África se recuperar, que aí, como eu falei, a questão da África é a produtividade? Não. É que lá os salários são bem mais baixos do que no Brasil. A condição lá é bem mais baixa. Então produzir lá é bem mais barato que aqui. O salário mínimo daqui é 1 ano lá. O funcionário. Então é bem melhor lá, né? E as empresas que estão aqui hoje são as empresas que têm roça na África. Eu vou produzir 500 arroba aqui agora. Não. Você vai modulando. Você hoje, esse ano, você aduba para 100 arrobas. Ano que vem você aumenta a adubação em proporção para chegar a 150, 200.
deu certo, teve. Porque assim, não é só você adubar. Tem que ter água, tem que ter chuva suficiente, tem que ter irrigação suficiente. Porque não adianta. Eu posso botar aqui carreira de adubo. Se não tiver água para a planta sugar, não vai adiantar. Tem que ter água suficiente, sol suficiente, o clima favorecer, para aí essa planta chegar a 200 arrobas. Chegou a 200 arrobas, está na idade adulta, já passou dos 7 anos, ela está com a produção em alta, eu posso modular novamente para chegar a 250, 300, e aí até chegar a 500. Não é decidir de uma hora para outra, essa planta aqui eu vou botar para 500. Não, é modulando, ano por ano. É como se você fosse transformar Celso em um heterofilista. Não é de um ano para outro. Se for de um ano para outro é bomba, mas com alimentação, suplementação e tudo, pegando um peso, daqui a 5 anos, ó Celso botando medo na gente. Mas a preocupação é, O fígado vai ficar ruim, mas... digamos que essa roça é toda boa. Eu preciso dos galhos para fazer o meu enxerto para minha roça lá. Essa Aí- daqui não tira. Não, é uma hipótese. Essa tá O condenada. dono vai aceitar que eu venha aqui cortar os galhos se ele já podou a planta dele toda do jeito que ele Essa é a quer? questão. Quando é que eu vou tirar essas hastes? É isso. Quando o dono for podar a planta. Entendi. Então, assim, qual a orientação de poda? Depois da safra, se você conseguir podar 15 dias depois da adubação, ótimo. Porque o que é que você tem que fazer? Você aduba, depois poda. Só que a diferença da adubação para a poda tem que ser em até 15 dias. Não é 15 dias, é em até. Se for no dia seguinte, ótimo. Se for daqui a uma semana, ótimo. Por quê? Porque quando essa planta sofrer esse estresse, que ela vai sofrer um estresse, né? Você está tirando partes dela e jogando no chão, ela vai ter adubo no solo para ela começar a se recuperar. Por quê? Você tirou folha dela e galho, que é reserva dela. Então ela vai ter que trabalhar, e lógico, tem que ter água no solo também. Então são 3 fatores: água no solo, adubação, para você podar. Aí você podou, ela já está começando a fazer novos lançamentos. Aí tem outro processo, ela vai lançar de tudo quanto é forma. Você tem que tirar os chupões, tirar os piolhos para ela lançar só nos galhos. Aí ela vai começar a se recuperar para a próxima safra. Quanto tempo serve essa poda que eu tirei daqui para levar para lá, para plantar? Quanto para fazer o enxerto na outra? Quanto tempo? Se você tirar e já levar, o certo é enxertar. Ah, mas eu vou buscar em Valença. Você pega o galho, tira todas as folhas, corta a ponteira, derrete parafina, bota as ponteiras na parafina, enrola no jornal, umedece o jornal e coloca na refrigeração para vir frio, para ela diminuir o metabolismo. Isso me interessou de perto. Muito obrigado. Resistência ao sol, o que não... As folhas dele... Cadê o fruto que você falou? Aqui, Por incrível que pareça, isso aqui é queimadura de sol mesmo. Bem do lado. Isso aqui é queimadura do sol mesmo. E você vê que ele nasceu, né, em um lugar bastante inusitado, porque geralmente é no terço. Por que ele nasceu assim? Porque ele é um híbrido. Essa é a questão do híbrido. Vai nascer o cacau onde não é normal, vai nascer cacau de cor que não é normal, vai ter suscetível. Aqui, ele pode morrer por causa do mal do facão, o ceratrix. Não é nem ceratrix, é uma mais invocada, mas eu chamo de ceratrix porque é o que eu acerto falar. é mais fácil. Aqui já é sintoma de vassoura. Né? Isso aqui, olha aqui, ó, as folhas, olha os internóides das folhas, ó. Já é sintoma de vassoura. Então, a vassoura está aqui. Tá bem. Ó, cabide. Cabide é o que mais tem. Cabide. Internóides. Na verdade, o cacau é para estar no tronco. E você vê que no tronco quase que não tem almofada floral. Tem mais nos galhos de cima. São plantas, a gente dá para ver que são plantas seminais. Você não vê a junção da enxertia, são plantas seminais. Né? Então, a raiz está profunda, está bem, mas não é um cacau comum, é um cacau híbrido. É aquela história, pegou um cacau bonito, vermelho, híbrido e
plantou aqui a semente. E essa poda aqui? Foi no facão? Aí foi no facão, olha quantas batidas tiveram que fazer para tirar. O jornal tem que ser umedecido. Né? O que ela tinha nos frutos, para garantir que os frutos saíssem. Então, você aduba, já dá uma adubação via análise de solo, via direitinho, vê a necessidade de uma nova análise para ver se o solo está ácido ou não. Que no cacau é para fazer. Tem algumas culturas que a gente indica 2 em 2 anos fazer análise de solo. No cacau não. Por quê? Porque essas folhas aqui embaixo, elas estão sofrendo decomposição. E toda decomposição libera ácidos, principalmente ácidos úmicos e fúmicos, que vai para o solo e aí pode acidificar o solo e aí segurar os nutrientes. Então é bom que você faça no cacau anualmente análise de solo. Não é um custo elevado. Você fazer 20, de 0 a 20, 20 a 40, vai sair aí para vocês R$150. Dinheiro de uma farra de sexta-feira. Para você garantir a adubação, calcada, produção boa. Né? Então, vale a pena. Só que esse aqui o que eu não queria mostrar a vocês, é o resultado de plantar híbridos. Vai ser poda constante para controlar a vassoura de bruxa. Né? Vai ter problemas sérios com a produtividade devido a isso. Porque a planta aqui está preocupada em crescer, produzir e combater a vassoura o tempo todo. O professor ali não é um cunhado, não? Cunhado tem uma característica bem interessante, boa observação. Meus alunos me dando orgulho. Observação do cunhado. Ele fala que se você cortou, ele vai perder. Ereto, ele aponta para cima e vai embora. E ele tá dessa grossura e ó, verdinho ainda. É o ramo que a gente chama de ladrão, né? Eu chamo de cunhado para fazer graça, né? Mas o nome não é cunhado não. E você observa uma outra coisa aqui, ó. Um galho desse tamanho não tem uma flor. Mas tem gente que sabe que faz sem conhecimento. Esse galho tá viçoso, tá bonito. É esse que eu vou enxertar. Vou tirar a haste para enxertar aqui. Não, quando você for tirar a haste de uma planta para fazer enxertia, você tem que observar justamente isso. Esse galho aqui é um galho de crescimento. Tem 2 nomes para ele. Para ele não, para os tipos de galho. Tem um galho que é ortotrópico, mas é muito invocado, nem eu acerto falar direito. E o plagiotrópico. Um é de crescimento, que é o caso é esse. O outro de produção. Eu nunca lembro qual dos dois, que eu falo pouco, mas o nome é esse. Ortotrópico e plagiotrópico. Então esse aqui, nesse momento, ele vai ser interessante deixar ele aqui por quê? Sombrear. Eita, minha aluna. Sombrear essa área aqui. Certo? Enquanto eu vou procurar fazer podas, deveria procurar fazer podas, para que os galhos voltassem para o centro. Mas aqui está com vassoura de bruxa já. Ó. Tá verdinho, professor, né? Ó, super brotação, todo tortinho. Já é vassoura de bruxa. Infelizmente, essa região, esse cultivo aqui tá. Aqui, mas, professor, se tiver 2, 3 desses aqui é vassoura. basta deixar um, né? Não, na verdade, se por exemplo, se aqui tivesse com a copa correta, ele tinha que sair daqui. Porque esse galho aqui, ele está tirando bem uns 15 a 20% de toda a nutrição da planta inteira. Que ladrão, né? É o ladrão. O ladrão. E o pior que é o ladrão, que ele só faz crescer. Ele pode virar um galho produtivo daqui a muito tempo. Aí você pega um chupão que está bem embaixo, ele passou da copa, se espalhou lá em cima e depois ele lança uma florzinha ou outra só para enganar. Mas ele não é um galho produtivo, ele é um galho só para crescimento. Tanto que, ó a cor dele. Praticamente da mesma grossura desse daqui. Esse aqui já está todo marrom. Esse aqui ainda está ficando marrom agora. É porque ele cresce muito rápido. O crescimento dele é... E isso aqui tudo é vassoura. Ali uma vassoura nítida, né, professor? Aquela ali. Ó, Ó. essa aqui é a vassoura.
Essa brotação aqui é toda. Então que em um ambiente normal, eu não conseguiria tirar isso aqui com a mão. Um galho normal, eu não conseguiria. Esse aqui tá quase do mesmo, ó. Eu quero ver tirar aqui na mão. Machuca, mas não tira. Não sai. Mas esse aqui, ó, por quê? Isso aqui é vassoura. Esse aspecto aqui, ó, é da vassoura de bruxa. Então agora vocês já sabem. Bateu hoje, já sabe o que é vassoura de bruxa. Eu não conhecia assim não, viu? Só conhecia assim aquela que dava num talinho. Que é o mesmo ramo, agora dá num talinho bem fraco. Já assim eu não conhecia. Pois é. Aqui também é sintoma de vassoura. Ah, tá verdinho ainda, professor, mas é sintoma. Aquela ali também, né, professor, lá? Aquilo ali é? Esse Não, daqui, ó. ali é porque o galho não, deve estar com afetado, mas antes vocês não estavam errando. Vocês estavam fazendo como vocês aprenderam a fazer. Da agora para frente, se fizer, vai ser errado. Quando a gente não tem um conhecimento, a gente não sabe. Então, também é interessante para vocês que vocês passem o que é o correto para frente. Né? Não só fazer para vocês, mas que passem. Que aí a multiplicação de conhecimento é que faz a gente chegar no sucesso. E não adianta um só chegar no sucesso. Todo mundo chegar junto. Tem uma palavra africana chamada Ubutum, que significa todos juntos chegando. E tem uma. Isso foi verídico. É uma história que eu sempre gosto de contar. Foi uma equipe de ingleses, um casal de ingleses que fazem projetos sociais na África. Eles vão nas vilas e levam brinquedos, biscoito, doce. E eles para interagir com as crianças, foi o que eles fizeram? Pegaram um cesto cheio de brinquedos, de doce, de biscoito, de tudo, e botaram numa árvore distante. E aí fizeram com as crianças, ó, quem chegar na árvore vai ter todos os biscoitos que tá lá no cesto. Aí, 1, 2, 3, todo mundo correndo. As crianças se abraçaram e foram todas juntas. Aí eles ficaram sem entender. Chegaram tudo no mesmo tempo e distribuíram entre eles. Aí perguntou, mas por que vocês não quiseram ganhar? Ele disse assim, qual é a graça de um ganhar e os outros perder? Ou todo mundo ganha ou ninguém merece. A gente já pensa diferente, né? A gente quer correr na frente derrubando os outros para chegar na frente para comer sozinho. E comer um pacote de bolacha, o resto vai fazer mal. Mas a gente quer ter tudo pra gente. Verdade. E a pureza, que as pessoas dizem que na África só tem miséria e macumba e bruxaria e não sei o quê, porque nunca foram lá. Porque você vai ver crianças com fome, desnutridas, e sorrindo para tu e pedindo que Deus te abençoe. O Deus dela. Não é o Deus dela, é o Deus que ela chama. Deus tem vários nomes. Então ele nunca se nomeou, ele diz que é eu sou. Simples. Acho que não vai ter. Ele não vê a almofada floral. Aí ele só vai fazer cacau aqui em cima. O ideal é que. Não é porque ele pode estar muito novo, não, professor? Nada. Aí é porque mesmo ele deu um crescimento. Com certeza tinha muita sombra por aqui na época. E aí ele deu aquele esticada. E só abriu em cima. Que isso é para ser feito. E era para começar a abertura dele aqui, mais ou menos. Mas ele cresceu muito em busca de. E depois dos 2 anos, tem que deixar mais sol. Né, 2 anos e meio tem que deixar mais sol do que sombra. Lembra? A relação é muda 70% de sombra. Adulto, 70% de sol. Então muda a relação. Eu estava observando ali na frente, ali, né? Um pé de café, né? Há anos atrás, nossa região aqui, realmente a cultura, a produtividade realmente era basicamente pelo menos o café, né? No tempo que paramos, né? De produzir o café. Aí vem a questão, o olhar econômico, né? Financeiro. O cacau hoje está em evidência, todo mundo é para o cacau. Existe uma diferença grande entre o cultivo do café, já que também depende de sombra, essa parte, né, de manejo também, em relação ao cacau. E em relação também à parte econômica, o café também subiu um pouco de preço agora. Ó, o cacau subiu de preço, o café subiu de preço não foi questão de produtividade, foi questão de escolha. Escolheu-se vender em dólar do que ter para o povo brasileiro. Então não é questão de governo, não é questão de nada. É questão que o agronegócio prefere vender em dólar e vender mais caro. Não é uma questão comercial e ideológica. O café e o cacau, eu posso comparar eles dois, nunca vai ter baixa de preço. Nunca, porque é uma commodity. Quando se tem uma baixa de preço aqui no cacau, como tinha antigamente, é uma questão de bolsa de valores. Não é questão de produtividade, não é questão de má qualidade, não. Porque o cacau,
e tem outras culturas também que eu poderia falar, eles é de interesse internacional, por isso que vira commodities. Porque o commodity é aquele produto que é de interesse internacional, é interesse mundial. E que vai para a Bolsa de Valores para quê? Para que os especuladores é que botem preço neles. Não é o produtor, não é o atravessador, não é a fábrica, é os especuladores. Porque eles colocam dinheiro ou tiram dinheiro do cacau, do café, da soja, do milho, pelo interesse deles. Se eles estão vendo que muita gente está ganhando dinheiro, eles baixam o preço. Para quê? Para que eles comprem mais barato e aí quando eles forem vender, estão vendendo mais caro. Então é uma questão comercial de Bolsa de Valores. O café é uma cultura excelente, que na nossa região poderia e deveria ser uma cultura adjacente às que já existem, né, que a gente já produziu aqui, porém tem uma grande questão hoje no Brasil, mão de obra. E aqui maquinário, porque assim, tem máquinas que são fantásticas, mas não desce ladeira. Tem que ser plantio plano. Na nossa realidade a gente não tem muito isso. Então, plantar cacau aqui vai precisar de mão de obra para colheita. Ou café, vai precisar de mão de obra para colheita, mas não é uma cultura que você vá perder dinheiro nunca. Uma cultura perene, de produtividade muito boa, mas que precisa de mão de obra para poda, para colheita, para controle de praga, para tudo, que igual o cacau. E para colheita vai precisar de muito mais gente. Então, assim, sim, com certeza a região estaria muito mais próspera se continuasse com café, se plantasse cacau. Porque a região... Eu acho que cultura é mais interessante em forma geral do que o gado. Se você for comparar o gado, é importante ter gado? Lógico que é. Isso aí não há dúvida. Mas um pasto muito bem conduzido, ele suporta uma cabeça por hectare, que é o ideal. Seria uma cabeça por hectare. Então, em 100 hectares, seria 100 cabeças de gado. Ano. Né? Enquanto que em 100 hectares, você produziria cacau e café para bater em qualquer criação de gado. Mas a gente precisa de gado, viu? Não é para tirar os gados do pasto, não. Pelo amor de Deus, que a gente precisa de um churrasquinho de vez em quando. Mas é outra questão do preço. A carne está mais cara de produzir? Não. É porque está sendo exportada. E é melhor vender em dólar do que vender em real. Então a questão é balança comercial, não é questão de produtividade, de custo, nada disso. A questão é interesse em ganhar em dólar e o povo brasileiro que dê seus pinotes. Não vai ser de uma hora para outra, você vai podar e dar o jeito na planta. Porque tem que lembrar sempre do centro ficar coberto, quando possível, né? E a gente colocar ela em formato de taça. O crescimento dela ser... Sabe aquela técnica não, aquele que a gente fala, que um sol para cada um? Na planta isso é o ideal, que ela tome o sol dela, mas não impacte que a vizinha tome o sol, né? Vamos cuidando de baixo, onde tem uns ramos ladrões. A gente já vai liberando o tronco, bem rente, lembrando que tem que ser bem rente, que é vai ter gente que vai ter pena de podar porque tá com flor, mas ou poda ou não poda. O que perde hoje aumenta amanhã. Tem mais ou menos. A gente pode estar observando, tirando assim, ó, para ver se vai fazer muita falta. Muitas vezes nem faz. Mas a pena, se ela está com crescimento para fora, a gente já corta para ver se na brotação ela vai lá para dentro. E tira o excesso de galho. O excesso de galho também não é interessante para gente. Principalmente galho que está sobreposto ao outro. Galho torto, a cera tem mais dificuldade de subir. Geralmente a cera gosta de galho reto. Pela galho torto, ela
esse aqui. Essa é a serra ideal para poda. Dá um corte embaixo, que é para evitar aquele rasgo que leve a casca. Corte limpo, rente, porque se eu cortasse só em cima, ele podia no peso rasgar e levar a casca toda junto. Ó. Onde ele já ia. Eu já tá por trás, ela vai cortar por aí. Esse aqui é um bidezinho. Esse aqui vai crescer para proteger do sol aqui. E esse dá pra fazer? Oi? Esse daí do lado. Não, eu tô indo pro lado de lá. Ela deixou esse mal para proteger esse gado aí, né? Deixa eu tentar subir aqui. Escada. A gente já vê a leveza que a planta ficou, né? Tá tão... Já tá rasgando. Mas eu vou ter que deixar. Aqui tá rasgando, é por isso que a gente não pode deixar um galho em forquilha. A tendência é que ele rasgue, é sempre um em cima e outro embaixo.
Mas como ele está precisando florar para cobrir o centro, nessa poda ele vai ter que ficar. Na próxima ele sai. Ó, esse galho aqui, agora ele não deveria sair. Mas ó, ele tá no galho de lá, vindo pro lado de cá. Então não adianta manter ele. Sabe que ele tá com pouca sombra, né? E fora que ele tá com uma forquilha. Tava com uma forquilha aqui, então ele vai acabar quebrando. Esse ninho pendurado aí. Esse aqui só vai ficar agora por causa da sonda também. Porque ele é reto. Ele reto vai pegar mais nutrientes. Praticamente tá sem sombra aí. Eu vou secar ele aqui para que esses galhos aqui cresçam nessa direção. Esse aqui deveria sair, mas por causa da sombra. Aqui. Mas também se eu colocar muito próximo, a infecção pode vir para ele. Esse tipo de lagarta que fica dentro dessa capinha aí, não é praga? O quê? Uma lagarta que fica sempre dentro dessa. Tá pendurado aqui não. Esse copinho aqui, ó. Aí embaixo. Aqui, ó. Ah, não. É que vira uma lagarta, depois vira alguma coisa. Saber que a gente tira a ver no dentro da roça, se ia combater ou não, né? Aí vai juntar uma bicheira vaporosa, papo bem grande. Tá começando a escurecer, tá? Em outra copa a gente diminui os galhos, tudo aqui encher mais. Mas aí não tem como uma copa só, uma poda só resolver tudo. Pode descer do carro, cachorro não faz nada não, vai descer. E seguir a estrada, seguir essa estrada do fundo da casa direto. Vou tirar isso aí. Não faz nada não, pode descer. E descer essa estrada do fundo da casa direto. Mas tem uma superbrotação evidente. Tá muito rápido pra podar. E ele ainda está dividindo com a banana. Aí você vê que nem banana nem cacau. É nutriente, né? Tá os dois sofrendo. Pra saber, acho que uma... Ali não tem uma espécie de banana, não. Acharam a sapucaia, tá?
difícil arrancar esse Você sabe por que é assim, fechado? Na verdade ela não é fechada não, ela deve estar. Aí ele pegou. Porque primeiro sai essa. Primeiro sai a tampa. Vai. Fica aberto.